E aí, quando eu fui no finalzinho de 2019, foi quando eu tava nesse boom, assim, de trabalhar como dublê. Cheguei a trabalhar também como dublê em São Paulo, fiz As Aventuras de Poliana lá. Fiz uma cena lá, bem no início, e aí mudei pra São Paulo, mudei no final de novembro. Aí eu fiquei lá 20 dias, organizei e vim passar as férias em Goiânia. Fiquei dezembro e janeiro em Goiânia. Aí voltei pra São Paulo. Quando eu voltei pra São Paulo, da pandemia. Aí eu fiquei praticamente fevereiro e março só lá. E foi dia 22 de março de 2020. Eu voltei pra Goiânia, e aí eu vim pra ficar um mês só. Falei, vou ficar um mês, ver minha família, sei como é que tá. Fiquei 2 anos e meio. Aí não consegui voltar mais por conta da pandemia, trabalho, tudo fechado, grana, aquela coisa toda. Eu falei, mano, vou ter que voltar pra casa dos meus pais, porque tava muita gente, amigos meus que estavam, todo mundo voltou pra suas casas, assim, voltou pra casa do pai, aquela coisa toda, porque a gente que é artista tava vendido completamente. E o meu outro trabalho, que eu trabalho como produtora e com evento, fazia essas coisas também, não tinha, entendeu? Parou tudo, 100%. Ficou tudo parado. E aí eu falei, cara, e aí foi muito doido, porque aí nesse meio tempo que eu tava trabalhando, minha vida tava começando e tudo, eu tive que voltar pra Goiânia. E aí foi esse boom, assim, né, desse paradão todo, e foi muito louco. Foi muito louco, porque nesse período que eu voltei pra Goiânia, que eu fui ficando, eu tinha um intercâmbio, também ninguém nem sabia disso. Eu tinha um intercâmbio que ia fazer pra Europa, já tava tudo pago, não consegui ir, perdi a viagem, tudo, por conta da pandemia e tudo. E aí fui ficando em Goiânia, e aí eu fiquei, eu acho que um ano e meio desempregada aqui, assim, desesperada. Que eu falei, gente do céu, eu sou muito ativa. Então, ou eu tô trabalhando, ou tô estudando, ou tô fazendo alguma coisa. Então, aquilo foi me... E eu voltei pra Goiânia, que era um lugar que, assim, amo minha cidade, amo minha terra, sempre falo isso, tenho muito orgulho de ser goiana. Mas as coisas que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de fazer, não estavam aqui. Então, isso acho que foi me deixando um pouco meio que amargurada por dentro, assim, um tempo. Porque eu fiquei muito perdida, sem saber o que fazer. Eu acho que eu fiquei um ano e meio quase, assim, desempregada. E aí eu depois, 2021, aí eu comecei a trabalhar numa empresa de marketing aqui, que eu era social media, produtora, redatora, fazia tudo assim na empresa. E foi ótimo, porque aí eu consegui me resgatar de novo, de trabalhar com uma coisa que eu também gostava de fazer. E aí foi isso, né? E aí o que é muito doido foi porque nesse período que eu fiquei em Goiânia, 2 anos e meio, eu tava em Goiânia, tava tudo parado, mas quando começaram a rolar algumas paradas meio que à distância, tipo teste, tudo, os testes mais importantes que eu fiz foi tudo durante a pandemia. E eu fiz muito teste aqui em Goiânia, muito. Pra São Paulo e Rio de Janeiro. Sempre, mas tudo à distância, fazer o famoso self-tape e mandava. Fiz muito teste, falei, caraca, eu tô em Goiânia, eu tô paradona, tipo, pandemia e tudo, foi o momento que eu mais fiz teste. Muito doido, assim. E até uma curiosidade, eu gosto de falar as curiosidades. Que eu fiz teste pra protagonista Não sei se vocês vão saber. Tem uma série no Netflix agora que chama De Volta aos 15. Que é com a Maísa e a Camila Queiroz. E a Camila Queiroz é a protagonista dessa série. E aí eu fiz teste pra essa personagem. Foi em 2020. E eu não passei, óbvio, porque ela passou. Eu encontrei, conheci ela na novela. Falei, cara, eu fiz teste pra mesma personagem que você fez nessa série que você é protagonista agora, tal, não sei o quê. Ela, caraca, juro, então, tipo assim, você vê as coincidências da vida, né? Que eu cheguei a fazer um teste pra uma personagem que ela fez na pandemia, em Goiânia, trabalhando junto. Não, muito louco. Ela, caramba. Então, tipo assim, a vida tem dessas coisas, né? Com certeza. E aí eu fiz o teste, tal, não sei o que, eu não passei, beleza. E aí durante a pandemia, aí que loucura. Aí em 2021, eu fui convidada para fazer uma participação na novela da Record, que foi Gênesis. E foi muito doido, porque eu fui fazer... Eles mandaram meu material e tudo, o produtor entrou em contato comigo e falou, Kivlin, eu tava em Goiânia. E assim, novela, participação, qualquer coisa. Tipo assim, eles chamam, a gente vai gravar amanhã. Então, tipo assim, é isso, você não tem tempo. Tipo, vai ter uma gravação pra você, hoje é quinta. Na terça-feira que vem, isso raro de existir. Isso quando é questão de dublê, alguma coisa dublê assim. E atuação também, mesmo? E participação em novela. Eu perdi uma essa semana, inclusive. Mas aí você tá falando de... É porque assim, eu acredito que tem o elenco que já é fechado. Sim, o elenco fixo. Que eles participação, montam, é porque durante a novela tem Entendi. hoje vai ter uma cena numa taverna, sei lá como é que fala naquela época antiga. Aí tem que vir uma menina que ela vai falar com o protagonista, entregar um vinho, uma cena que ela morre, cai, não sei o quê. Aí são essas participações que sempre acontecem. Que eles chamam que é muito rápido, uma diária, 2, 3, depende. E aí, cara, me chamaram pra fazer. Aí esse produtor entrou em contato comigo, esse agente, na verdade, falou: Kivlin, tem uma personagem, tem uma participação na novela do seu perfil, posso mandar? Falei, fulano, tô em Goiânia, mas manda. Se eu passar, no outro dia eu tô no Rio, só manda. Tava 2 anos sem fazer nada, desesperada, louca pra voltar a fazer alguma coisa na área artística mesmo. Falou, cara, porque ele sabe que eu tava em Goiânia. Falou, pode? Eu falei, cara, pra você comprar uma passagem de avião de Goiânia pro Rio de Janeiro de um dia pro outro é muito caro. Mas eu falei, cara, eu não tô querendo saber do dinheiro, assim, eu só quero. Só precisa voltar, fazer
alguma coisa. só pra eu ir, entendeu? Eu sabia Uhum. que eu ia ir e voltar, mas assim, só pra organizar. Ele falou, tô confiando em você. E eu sou muito assim, se eu dar minha palavra, falar, eu falei, pode mandar. Eu me viro. Ah, você tá amanhã no Japão, pode mandar que amanhã eu tô no Japão. Vou nadando, vou de camelo, me viro, mas eu vou estar no Japão amanhã. Então eu sou muito assim. Ele falou, beleza. E aí ele mandou e eu passei. Ele falou, cara, passou. Aí ele falou assim, a produtora vai entrar. Isso foi, tipo, ele me avisou de manhã. Foi no outro dia, 2 horas da tarde. Não, no outro dia não, no mesmo dia, 2 da tarde. Eu falei assim, agora vamos esperar. Você já tem que programar sua viagem, já tem que estar aqui, tipo, amanhã, porque a produtora de tem que fazer teste de Covid, tem que fazer prova de figurino, umas coisas assim. Eu sei que já é amanhã. Eu falei, não, beleza, vou dar um jeito. Deu, tipo, 1 hora depois, a produtora da Record entrou em contato comigo. Falou, cara, você precisa estar aqui amanhã na Record 2 horas da tarde pra gente fazer teste de Covid e figurino. Eu falei, puta que pariu. Porque, tipo assim, aí eu comecei, já tava olhando as passagens, mas era passagem pra chegar no outro dia à tarde. Eu tinha que estar na Record 2 horas. Eu falei, gente, o que é que eu vou fazer? Cara, eu lembro que nesse dia foi uma correria, eu tentando ver as milhas do meu pai, pra gente conseguir comprar essa passagem, não tinha hora, aí eu achava uma passagem, aí depois quando eu vejo já tinha perdido a passagem, não dava os horários. Aí por muito milagre de Jesus, assim, eu consegui encontrar uma passagem que eu chegava tipo 10 da manhã, eu lembro que eu cheguei de mala, assim, cheguei no Santos Dumont, fui na casa da minha amiga, deixei a mala e fui direto pra Casa Blanca, que é a produção lá da Record. Foi tipo assim, cravado. E sempre acontece isso comigo. Aconteceu Chegou uma na hora outra. certinho. Cheguei na hora, fiz tudo. E aí fizeram acho que 2 diárias, 3 diárias. Eu fiquei tipo uma semaninha. Não, minto. Nessa época eu fiquei um mês lá no Rio. Eu fiquei um mês, que eu aproveitei a viagem, que eu tinha que também renovar minha carteira de habilitação, umas coisas que era tudo lá no Rio. Já fiquei lá, organizei isso, depois voltei. Mas deu certo, fiz. Então, tipo assim, eu fiz isso quando eu tava em Goiânia durante a pandemia. Ano passado, eu tava já trabalhando nessa empresa, uma produtora da Globo entrou em contato comigo e falou assim, cara, tem uma participação pra você fazer numa série no Globoplay. Chama Os Outros. Essa série nem estreou ainda, acho que ela vai estrear agora. Com a Drica Moraes e tal, você vai atuar com ela. Eu falei, cara, Drica Moraes, tipo assim, pô, gênia, braba. Tipo assim, caraca, muito foda, sabe? Que vai contracenar direto com a protagonista e tudo. Uma das maiores atrizes, assim, que eu já também tinha trabalhado. Sensacional. Eu já tinha trabalhado com outros grandes atores, tipo Fábio Porchat, por exemplo. Mas diretamente com ela, então eu falei, não, cara, quero e tudo. E olha que louco, eu já tinha comprado. Você vê que as coisas quando elas têm que acontecer. Essa história também é muito legal. Porque eu tava com muita saudade do Rio, tinha um ano que eu não ia, porque a novela que eu fiz na Gênesis foi 2021. Foi em maio de 2021, uma coisa assim. Aí em maio de 2022, me chamaram pra fazer essa participação no Globoplay. Aí eu tava com muita saudade do Rio, já tava querendo vir. Aí minha amiga falou, não, que vem, que tem um ano que você tá em Goiânia e tal, não sei o que, vem pra você passar uns dias aqui. Aí eu comprei minha passagem. Eu ia ficar lá numa sexta, num sábado e num domingo. Eu ia passar 3 dias, fazer um bate e volta e voltar, porque eu trabalhava na empresa aqui em Goiânia, então não podia me afastar tanto tempo. A produtora de elenco da Globo entrou em contato comigo na segunda. Ela falou assim, cara, você pode fazer essa participação tudo? Eu queria muito, eu não tinha feito nada pro Globoplay. Como atriz, eu trabalhei muito pra Globo, mas como dublê de ação. Não tinha feito nada ainda. Você mesmo. Como atriz. Apertei pra ela e falei assim, que dia que é a gravação? Ela falou assim, provavelmente um dia tal, que era na sexta-feira, que eu já tinha comprado a minha passagem, o dia que eu ia pro Rio de Janeiro. Caraca. Aí eu falei, cara, não, então tá bom, pode mandar meu material, porque eu já tinha passagem. Ela falou, é só uma diária. Eu falei, tranquilo. Mas até o final da semana eu te confirmo o horário tudo certinho. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu já ia chegar pra gravar. Ela me mandou, só vou confirmar tudo certinho, aí fecha, não é você mesmo. Aí, tipo, numa sexta-feira, foi na sexta que eu chegava, na quinta-feira, eles mandavam um texto. Como era ceninha pequena também, que às vezes tem, vocês mandam o texto muito em cima. Até pra não vazar, umas coisas assim, geralmente eles demoram, eles não mandam o texto com muita antecedência. E aí você que se lasque pra decorar? É sobre isso, Só que Sério? essa personagem, ela era tipo, Tranquilo. muito texto, não. Então era uma ceninha mais simples, assim, era bem tranquilo. Inclusive, a Drica Moraes, maravilhosa, que chegou e falou assim, ela não falou com a diretora, porque a gente bateu um texto lá rapidinho, é que um mini spoiler, assim, não sei se eu posso falar isso, inclusive, porque não saiu, a menina até queria fazer uma entrevista comigo, queria que eu mandasse a cena e tudo, eu não falei, porque eu não podia falar de fato. Mas eu fazia meio que uma amante, assim, do marido dela, um negócio assim. Aí tinha um contexto da cena, ela falou, não, por que não faz assim, muda, você que me recebe ali, nananana, e aí minha cena aumentou muito. E aí eu tinha fala e tal, não sei o que, sabe? Então foi maravilhoso. Aí quando faz essas alterações aí, eles mudam o texto na hora? A gente muda na hora, improvisa, faz, improvisa. a gente faz, o É ator só uma ali já dúvida faz. que eu tenho, por exemplo. Cheguei lá, virei ator aqui, vou contracenar. Eu sou obrigado a seguir certinho o que tá no script?
Cara, então, isso depende muito do autor. Nossa senhora, o autor, ele detesta que a gente muda o texto dele, assim, de uma forma geral. Mas depende muito, por exemplo, da direção ali naquele momento. Muito do Aham. diretor. Porque, às vezes, a cena ela chega pra gente bonitinha. Mas na hora que a gente vai fazer, vai executar, algumas coisas não cabem muito. Agora tem algumas palavras aqui na boca, tipo, a gente não falaria assim. Então, a gente pode dar essas mudancinhas de palavras, às vezes, coisas que têm o mesmo contexto. Você não pode fazer uma coisa também bizarramente mudar muito, Uhum. porque também você vai lascar com o seu parceiro de cena, porque Sim. tem um contexto, não vai viajar na maionese também. Mas tem coisinhas que são adaptáveis. Por exemplo, comigo. A cena que eu não sei se chegaram a assistir, porque eu já coloquei todas as minhas cenas da novela lá no Instagram. Mas a cena do parto da Maré, da Camila Queiroz, a cena do parto, não, o que eu fazia? Eu fazia o parto e a outra menina cortava o cordão umbilical. Chega na hora, o diretor falou, não, eu quero que a fulana faça o parto. E corta o cordão umbilical. Tirou. E aí tinha uma frase minha que tinha a ver, uma frase dessa menina, que ela falava pra mim, que tinha a ver com o contexto de eu fazendo parto. Mas a partir do momento em que eu não tô fazendo mais parto, não tem, perde a frase. Aí você adapta a frase, você corta. Então a gente vai fazendo essas coisas assim. Então, tipo, já aconteceu isso, acontece sempre. Cena no momento lá também, eu tive cenas que eu tinha fala, que o diretor falou, não precisa, pode cortar isso aí. Então, morreu a cena. Adapta, agora vai ser isso aqui. Nossa, acontece muito. Aí na hora você engancha e você vê o que rola, sabe? Porque também é muito dinâmico. Você grava 30 cenas num dia. Sim. É muita equipe, é muita gente, é muito exaustivo. Então tem coisas que eles precisam fazer pra poder também... Às vezes tem coisa que você resolve na cena, que você corta tempo. Então, e às vezes até melhora, sabe?